Bom dia, quelônios e quelônias, Jabuti na área. Hoje eu vim conversar, esse vídeo é sobre o mundo digital e o mundo analógico. As características, as novas tendências. Eu vivi num mundo, estava me lembrando há pouco, nos anos 80, eu sou de 78, nos anos 80, tinha um desenho chamado Os Jetsons. Os Jetsons era um desenho futurista que se passava em 2026. Esse desenho foi feito pelos estúdios Hanna-Barbera. Era um desenho que falava do futuro, que era uma família que vivia no futuro, que não era num planeta, era no espaço, tinha tudo flutuava, os carros flutuavam, a casa flutuava, tinha uma família normal, cachorro, papagaio, tinha os filhos, tinha uma doméstica que era um robô, e ali, isso foi quando eu vi o desenho de 60, 62, quando eu vi no início dos anos 80, que era um mundo praticamente analógico, a gente via aquele desenho e ficava sonhando com tudo que poderia vir, né, depois dos anos 2000, enfim. Era um desenho que mostrava a família comendo, e aí apertava um botão, vinha uma mão, limpava tudo, apertava outro botão, servia outra comida, a família ia usar o banheiro, apertava um botão, saía uma mão, escovava os dentes, a outra limpava, enfim, era de videochamadas, coisas que a gente não imaginava que ia ter, né? E que hoje já é mais comum. Então, para nós, os anos 80, que não existia mundo digital praticamente, quase não existia, só o mundo analógico, era um sonho, era muito louco. Então, nesse vídeo, baseado nisso, eu quero falar sobre essa nova tendência e a nova discussão entre mundo digital e analógico. Bom, no mundo digital, quais são os ícones hoje? Alguns dos ícones, tem uns que estão passando aqui atrás, junto com o analógico, do mundo digital. Tem alguns ícones são os aplicativos, né? Principalmente os aplicativos. A Shopee, o Mercado Livre, que são aplicativos de compra. Hoje não se faz mais nada sem compra, né? A gente não consegue comprar quase tudo sem sair de casa. Tu tendo um celular, uma internet, um Wi-Fi, um Bluetooth, tu faz quase tudo. Esses dias eu comprei argamassa, estava pesquisando, argamassa ou massa corrida, enfim. Eu estava pesquisando, onde eu comprava era caro, eu pesquisei e comprei. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir comprar argamassa pela internet. Comprei. Se não me engano foi pela Shopee. Outras coisas, aplicativos de filmes. Tem a HBO, tem a Disney, tem a Netflix, tem a Prime Video, o próprio YouTube, né, que é um dos que eu mais vejo. Eu acho muito legal, tem filmes, tem séries. Eu gosto muito dos documentários, procuro, quando tem um documentário legal, eu gosto de ver. Acho sensacional. Tem os aplicativos de leitura, tem o Esquilo, tem o Kindle. O Kindle eu nunca usei, já abri, já acho que vi um pouquinho, mas eu tenho mais o Esquilo. Tem o OnlyFans, o Privacy, que são aplicativos de conteúdo adulto. Tem o iFood, que acho hoje é um dos maiores ainda para pedir comida. Usei poucas vezes, não uso muito, mas é interessante. Tem tipos de comida, tu pode fazer compra por ali. Comidas que tu nem imagina que existia perto da tua casa e tem ali. Então é muito legal. Tem a própria inteligência artificial, tem o ChatGPT, tem a Gemini do Google, que é interessante de usar, né? Tem que ter os seus cuidados, né? Tem muita picaretagem, tem muito vídeo fake, mas também tem muito vídeo legal, tem vídeo que eles fazem aquelas montagens, né? O ator quando tinha 40 anos atrás e hoje, é muito legal ver aquilo. Tem que cuidar com a AI, principalmente agora, 2026, que é ano de eleição. Já estão fazendo muita coisa fake, né? Umas até engraçado, mas a gente tem que se cuidar. Ontem, falando de IA, eu queria fazer um efeito para a capa de um vídeo meu, para a capa desse vídeo, inclusive.
Eu vi um efeito no canal do YouTube do rapaz, ele nem estava falando sobre o efeito, estava falando sobre outra coisa. E eu queria fazer o efeito da capa desse vídeo. E eu procurando no YouTube, eu não sabia o nome do efeito, porque nas pesquisas, não sei se você já reparou, o importante das pesquisas é saber perguntar. Se tu não sabe perguntar no YouTube, no YouTube ou no Google, ali nas pesquisas, tu não vai ter a resposta exata, né? O que eu fiz? Fiz um print da tela, fiz um print do efeito que tinha na capa, que eu queria saber, e botei no Gemini AI da Google. E eu nem pago, é gratuito. Perguntei como fazer esse efeito. Botei o print do efeito ali da imagem com a pergunta. Em 30 segundos ele me mostrou o nome do efeito, 3 maneiras de fazer em 3 aplicativos diferentes. Então é fantástico para estudar para concurso. É muito legal, é muito legal. Sabendo usar e tendo, né, discernimento é legal. Eu sempre que eu vejo vídeos, principalmente no YouTube, eu boto nos comentários, porque o pessoal já fala, cuidado cuidado com isso. Mas é legal, a gente tem que saber usar, não tem como retroceder. Pontos positivos do mundo digital. É um mundo que traz mais agilidade, mais praticidade, né? Mais conveniência e mais mobilidade. Com certeza, sem dúvida, é fantástico. As desvantagens, ele dá uma sobrecarga cognitiva, né? Gera ansiedade, uma desconexão social, uma separação, né? A gente meio que se separa, meio que se isola do mundo um pouco. E o cansaço, um certo cansaço. Mas o oposto do mundo digital é o mundo analógico, que essa é a discussão, né? O mundo analógico está voltando. Ele nunca acabou, mas as pessoas estão voltando a botar o seu olhar para o mundo analógico. No meu tempo e hoje ainda, o que era o mundo analógico? Por exemplo, carta. Jogar carta. Eu me lembro da carta, a gente jogava muito carta na praia. Em dia de chuva, era o que a gente mais fazia. Eu gostava de pife, de canastra. Eu sou da geração de escrever carta também. A gente escrevia muito no colégio, enfim, praticava. A fita cassete, né? Botava no gravadorzinho. Eu me lembro da fita cassete, voltando do colégio, para não gastar a pilha porque não tinha carregador de pilha na época, né? Hoje tu usa carregador de pilha recarregável. Então a gente pegava a caneta Bic, ficava ouvindo o rádio ali, né? Botava a fita tape ali na fita cassete na Bic e ficava rodeando para rebobinar. O próprio vinil é demais, né? O vinil, eu tinha coleção e tudo, tinha alguns vinis. Alguns eu dei, achei que... Hoje me arrependo. Não me arrependo de ter dado para quem eu dei, mas me arrependo de ter dado, podia ter ficado com alguns. O vinil era sensacional, né? Tu botava o vinil para tocar, botava a agulha. Aquele momento, tem uns que chamam que é o ápice, o orgasmo do vinil, que é quando tu bota no início do vinil a agulha, assim, daquele chiadinho, até começar a tocar. Vinil é demais, é sensacional. Era um evento, né? Escutar o vinil. Eu me lembro quando a gente não tinha, eu tinha que ir na casa de alguém. Era um evento, tu tinha que combinar com alguém na casa de alguém, a pessoa vinha na tua casa, era muito legal. Outra coisa que foi o ícone e é hoje ainda do mundo analógico é os jogos de tabuleiro. Banco Imobiliário, Jogo da Vida. Joguei muito Banco Imobiliário, Jogo da Vida, principalmente na praia em dia de chuva, ou até em casa, aqui em Porto Alegre, em dias de chuva. Os livros são outros ícones, sempre foram e ainda são, do mundo analógico. Eu leio, mas eu acho que eu tenho que ler mais, né? E eu estou me esforçando para isso. As máquinas fotográficas, não essas aí agora, as máquinas mesmo, com filme de 12 poses, 24, 36, muita gente nem sabe o que é isso. E como a gente dava valor. Hoje tu tira aí 15, 20, 30, 50, 60 fotos, 200 fotos no mês, e quantas tu guarda, né? Eu acho que naquele tempo a gente dava mais valor para foto.
e tinha mais cuidado. As pessoas não sabem, se tu botasse o filme, se tu abrisse sem querer a máquina, ou na hora de tirar não tivesse rebobinado, queimava um pedacinho do filme, queimava todo o filme. E eu mesmo, eu estava esses dias na casa da minha mãe, eu estava com o celular, um celular, tirando fotos ou escaneando fotos antigas, amareladas, às vezes fotos até mal feitas. Tinha uma foto que eu digitalizei, estava minha prima, Cristiane, meu irmão, e eu, pequenininho, os três, eu o menor, né? Uma foto até amarelada, mas como era legal, né? Eu acho que a gente dava mais valor do que hoje, né? Hoje a gente tem possibilidade de tirar. Eu acho que quanto mais a gente tem, menos a gente dá valor. E naquela época a gente menos tinha, mais hoje a gente dá valor. Outra coisa é o tricô. O tricô é considerado um ícone desse mundo analógico. Eu tenho uma história com tricô. Quando eu tinha 5 anos, eu fraturei o braço. E aí, para fazer fisioterapia, podia botar dentro da água, fazer fisioterapia, mas o médico não titubeou. A minha mãe perguntou, tá, doutor, qual é a fisioterapia? O doutor disse, a senhora faz tricô, a avó dele faz tricô? Ah, faz. Então ensina ele a fazer uns movimentos, uns nó de tricô ali, para fisioterapia, porque o movimento, o braço, foi uma fratura que eu tive aqui, ainda tem umas marcas. E realmente eu fiz ali, às vezes eu tenho vontade de voltar a fazer. Na época fiz um pouco, aprendi ali a fazer e ajudou muito. A gente não tem muito hábito aqui no sul de ver. No Nordeste é muito comum tu ver homem costurando rede, fazendo tricô, aqui no sul até tem preconceito contra isso, né? Benefícios, vantagens do mundo analógico. Com esses itens, com esses ícones do mundo analógico, tu cria uma experiência sensorial. Tu tem a oportunidade de tocar, de cheirar, tipo o cassete, o vinil, o livro. Tu tem a oportunidade de focar. Dificilmente tu vai conseguir ouvir cassete e vinil ao mesmo tempo e ler livro. Hoje tu faz um monte de coisa ao mesmo tempo e acaba às vezes não fazendo nada. Com esses ícones analógicos, tu tem aquele prazer de tocar, de cheirar, de focar, de refletir no que tu está fazendo. É muito interessante. Os pontos negativos que eu vejo têm limitações. Esses ícones analógicos têm limitação de tempo, de espaço. Como eu estava falando, para tu ouvir um vinil, para tu parar para fazer um tricô, ouvir um vinil, jogar um jogo, às vezes tu não consegue jogar sozinho, tu precisa de mais gente. Para ouvir um vinil, a gente tinha que ir na casa de alguém ouvir um vinil, ou a pessoa tinha que vir aqui na casa da gente. Então, tem esses pontos negativos, vamos dizer assim, né? E hoje tem muito uma discussão sobre isso. Não esquecer totalmente do mundo digital, nem do analógico, mas saber fazer mesclar, né? Mesclar, pegar o bom do digital, do analógico. E eu me reflito muito. Menos não é mais? Pensa aí com você. Será que menos é mais? O que você acha? Eu, por exemplo, acordava de manhã e ficava, já de manhã ligava o fone, ouvia o YouTube ou alguma coisa que eu queria ver. E eu ficava cansado. Notei que eu comecei a ficar cansado. E aí depois eu comecei a perceber e tal. E um dia uma psicóloga falando que a gente quando acorda, além de tomar água, além de um sono bom, que é importante, que eu estou lutando com isso, né, de dormir cedo, não precisa dormir tão cedo, mas vai ali 10 horas, no máximo, 10 e meia, 11 horas, estourando 11 horas, dorme, para dormir no mínimo 6, 7 horas. Será que a gente consegue dormir 6, 7 horas, ainda mais com o celular toda hora, e notificação? Então, dormir, né? Aí, eu vi uma psicóloga falando sobre isso, e eu parei, foi difícil, parei de manhã ligar já a primeira coisa, ligar o YouTube, enfim, qualquer coisa, qualquer estímulo. E eu comecei a dormir melhor, comecei a ficar menos cansado. E eu disse, não, é verdade, isso realmente acontece. Então, esses questionamentos que eu me faço. Menos é mais? Qual é a solução? É convergência e equilíbrio? Eu acho que pode ser. O que você acha? Né? Porque o planeta ainda está muito analógico.
né? Mas os processos ainda já estão muito digitais. O próprio fato de fazer, por exemplo, meu caso, fazer conteúdos no YouTube, a criação de conteúdo, a criação que é offline, ela é muito analógica. Até eu chegar aqui e sentar, falar o que eu estou falando, eu fiz um rascunho, eu fiz um roteiro, né? Mas a entrega, o produto desse vídeo é totalmente digital. Então ainda tem uma mescla. A valorização do analógico está muito grande. Por que será? Será que é só para a gente fazer um detox? Será que é uma rebeldia? Né? O que será? Eu queria saber a tua opinião. Comenta, curte, compartilha, diz como é que como é que tu tá muito focado no digital, tu tá tentando ir um pouco pro analógico. Qual é a tua opinião? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante. O mundo digital não precisa e não vai acabar. Ele nos facilita a vida, mas também ele nos facilita a vida, mas aproxima nós, mas também ele nos aproxima de quem está longe, mas ele também nos afasta de quem está perto. E o mundo analógico continua aí para provar que conexões reais não precisam de Wi-Fi. Fui. Até o próximo vídeo.